Olá, eu sou Simone Costa, aqui do Marketing da Integração, e eu hoje vou fazer uma entrevista com a Beth Délia, que é nossa consultora da área de secretariado, né? A Beth, que é coach, é palestrante, é uma pessoa aí que trabalha bastante pela valorização do profissional de secretariado. Beth, obrigada por mais essa entrevista. Muito obrigada a você pelo convite. É sempre um prazer participar e falar da nossa profissão. Beth, para começar, no ano passado a gente conversou, né? E eu já conversei também bastante com o Edson sobre isso, e vocês fazem uma descrição, né? Você principalmente, uma descrição muito interessante sobre o novo perfil do profissional de secretariado. Então, eu queria que você começasse contando um pouco sobre isso, né? Como é que esse profissional se insere agora no mercado, né? Ótimo. Então, Simone, eu queria fazer assim, primeiro, uma abordagem do ano passado, que foi um pouco antes da pandemia, e que nós já tínhamos muitas mudanças previstas e até discutidas. No mês de outubro, que está recente, nós fizemos um congresso internacional e debatemos esse novo perfil, principalmente com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, quais eram os espaços mais importantes para o secretariado. Então, já havia uma consciência de muitas mudanças no papel, e a pandemia, eu acho que ela antecipou em 10 anos tudo isso, né? Todo mundo diz que aquilo que aconteceria nos próximos 5 anos, de uma forma um pouco mais gradativa, eu acho que veio de uma forma total e acredito que irreversível, ok? Então, o que já estava claro dentro desse novo perfil? Primeiro, a tecnologia para ser auxiliar do profissional em geral, não só do secretariado. Então, a inteligência artificial, ao invés de tomar espaço, ela nos ajuda a direcionar a nossa atividade para uma área mais estratégica. Então, no meu olhar, né? No meu olhar e de muitos profissionais de outras áreas, inclusive, que estiveram lá discutindo, esse foi um consenso da maioria. Então, o que além da tecnologia, né, que a secretária, lógico, e o secretário precisam estar conectados, entendendo, continuar aprendendo, porque essa área ela é muito mutável, evolui todo dia, então não podemos ficar desconectados. Mas no papel mesmo desse profissional, né, quais são as áreas que se destacavam? E houve um consenso no seguinte, que as competências comportamentais, elas continuam sendo muito, muito importantes na empresa. E o profissional de secretariado, ele tem esse preparo para lidar com essas competências, e se ele se apropriar dessas competências com qualidade, ele tem o seu espaço garantido. Então, falou-se muito em empatia, né, que agora a gente percebe que já se falava muito, agora eu sinto que essa palavra ela faz parte de todas as matérias, de todas as empresas, porque você realmente precisa entender como o outro está se sentindo nessa avalanche de mudanças. A questão da comunicação. Eu acabei de ler numa revista que faz, não é a última, mas acho que de abril, o quanto que as empresas perdem, isso em termos globais, por causa de uma comunicação ineficiente. E essa é uma área que a secretária e o secretário podem melhorar muito. Por quê? Porque eles estão ao lado das pessoas decisórias, eles estão à ponte com clientes internos, com a equipe dos gestores, e eles podem melhorar muito essa área. Então, essa questão também é uma área que nós temos um perfil que podemos atuar com muita contribuição e gerando resultados. Outra área importante, porque no caos que todo mundo hoje vive, porque mesmo que as pessoas convivam bem com as mudanças, todo mundo sai da zona do conforto, né? E ao sair da zona do conforto, o que a gente percebe? Que, bem, saí. Oi, espera um pouquinho. Continua, pode Continuou. continuar. Sim. Tá. Ao sair da zona do conforto, as pessoas alteram o seu estado emocional. E
o equilíbrio emocional de quem está interagindo é muito importante. Então, essa outra competência também. E uma outra que eu considero também, que todo mundo falou, e eu também faço, eu assino embaixo, faz parte do consenso, é a questão da criatividade e inovação. Principalmente agora, na pandemia, essas competências juntas, criatividade e inovação, elas são muito exigidas. Por quê? Porque ninguém tem um manual pronto, né? Ninguém tem um procedimento novo, ninguém se preparou para a pandemia. Muito pelo contrário, a pandemia veio e, de um dia para o outro, colocou 90% das pessoas que nunca tinham participado desse formato de trabalho, trabalhando. Então, essa situação inusitada, ela, passando aquele choque inicial, eu acho que é a hora de usar a criatividade e inovação, somada à experiência, somada ao equilíbrio, para um alinhamento das novas necessidades. Né? Por quê? A secretária ou secretário, no presencial, eles ficam muito mais, né, com uma área de assessoramento, que é uma área que as pessoas, tanto gestores, clientes internos e externos, buscam esse profissional para várias respostas. Indo para o home office, esse assessoramento ele muda de figura. A pessoa não trabalha mais por horas trabalhadas, ela trabalha por entregas. Então, ela precisa alinhar, né, dentro desse novo cenário, quais são as expectativas, que horas que as pessoas vão estar disponíveis para fazer essas trocas, que tipo de formato de comunicação os gestores precisam. E isso, muitas vezes, o profissional acha que o gestor tem isso pronto. Não tem, ele também foi pego de surpresa. Então, o profissional que usar criatividade, inovação, a sua experiência, ele pode se antecipar, ele pode propor, e aí o papel dele fica de uma forma muito mais clara nessa questão do novo perfil. Então, eu acho que essas competências elas já estavam em andamento e elas foram, de uma certa forma, antecipadas algumas, e com o home office eu acho que surgem outras, né? Outras necessidades que a gente vai ter espaço para falar. Não sei se você quer que eu fale agora já, tá bom? Eu queria que você já colocou, né, bastante essa questão de que a gente foi pego de surpresa aí pela pandemia, e você já falou um pouco sobre isso. Queria saber se você tem conversado com profissionais da área para saber como é que eles estão nesse momento, né? Aí já tem gente voltando para as empresas, mas ainda tem muita gente trabalhando em casa, né? No home office. Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Como é que esse perfil, novo perfil deles, tem ajudado? Como é que eles têm visto esse momento em que eles têm essa função estratégica ali, às vezes de falar com diferentes áreas da empresa e está cada um na sua casa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Sim. Então, Simone, o que eu percebo? Eu tenho falado com muitos profissionais, eu tenho sido convidada para muitas lives, e o que nós percebemos? 80% dos profissionais teve a experiência de trabalhar home office. 20% ficou no híbrido, né? Alguns dias presenciais e outros dias home office. E nós encontramos algumas situações diferentes entre os profissionais. Uma porcentagem muito pequena das empresas, dessas empresas que são multinacionais e que, de uma certa forma, já tinham um pequeno planejamento para o home office, essas empresas ofereceram para os profissionais, e eu tenho clientes de coaching que estão vivendo essa experiência, que foi uma experiência muito tranquila. Por quê? Porque a empresa colocou à disposição dos profissionais, os profissionais de TI, para saber se a pessoa tinha dificuldade, para treinar a nova plataforma, para explicar tudo que ia ser usado. Muitas empresas também desse nível mudaram, né? Ofereceram para as pessoas, olha, aquilo que você tinha no presencial, que era ajuda de custo para transporte ou refeição, nós estamos estudando para transformar essa ajuda de custo em ajuda de custo de internet, o que você vai ter mais de gasto com luz, com uma série de coisas. Então, e muitas empresas até trocando, né? A questão da cadeira, se ela tem ergonomia, se não tem, se a pessoa precisa de um computador. Então,
teve empresas que lidaram com essa situação de uma forma mais planejada, mas isso eu poderia dizer, sem pesquisa, mas só de feeling, uns 20% das empresas, tá? A grande maioria, 40%, 50%, eu acho que foi se programando com aquilo que ia acontecendo. Então, eu acho que esse é o grande cenário. E nesse grande cenário, eu acho que houve um aprender junto. Na última Você SA, eles falam muito desse novo mercado de trabalho, e eles colocam, né, que, além dessas competências que eu já falei para você, que surge uma que é muito importante nesse cenário, que é um neologismo, né, é ambilidade, que é a junção de ambição com humildade. Então, o que eles colocam? Né? Que hoje, tanto gestores como todos os profissionais não precisam ter medo da vulnerabilidade. As pessoas podem falar, não sei ainda, não pensei a respeito, vou ter que pesquisar. E uma outra proposta que eles colocam, que é talvez a mais adequada para as pessoas se sentirem confortáveis. Vamos construir juntos? Então, esse cenário do vamos construir juntos me parece que é o mais adequado para as situações. E, para isso, sempre precisa da iniciativa de alguém. Okay? Então, o que eu tenho falado com os profissionais de secretariado? Tomem essa iniciativa. Okay? Então, se o gestor ainda não sabe, né, que horas vai falar com você, analise o perfil que ele tinha, transfira essa realidade para o home office e proponha. E faça uma experiência. Né? Sempre coloque, olha, vamos experimentar uma semana para ver se dá certo, vamos avaliar depois onde estão as arestas. Essa é a hora da proposta. Por quê? Porque o executivo ele vai estar também com a cabeça nos resultados, no que a empresa vai ter que diminuir de custo. Muitas empresas estão sofrendo muito com a falta de receita, com a mudança total do seu segmento. Então, o profissional de secretariado, que é suporte, é a hora de ele usar toda essa experiência e inovação. E uma outra coisa que vai para a infraestrutura você precisa mudar a gestão de tempo que você tinha quando você trabalhava presencialmente. Então, quando você vai presencial, você tem uma estrutura montada, você tem equipes que trabalham em conjunto. Quando você vai para a sua casa, você não tem essa infraestrutura. Então, você vai precisar, primeiro, organizar um espaço que seja um espaço possível, mesmo que esse espaço seja dividido com o marido, com o filho, né? Porque todo mundo veio para casa. Então, precisa dessa organização. Uma outra coisa, precisa trabalhar foco e disciplina. Então, o que alguns estudiosos de organização e até de disciplina falaram? É importante você trabalhar por blocos, ok? Então, vamos supor, eu vou trabalhar 2 horas seguidas, ou 1 hora, vai depender do perfil de cada um, e vou fazer intervalos de 5 minutos, 10 minutos, para renovar a energia. Por quê? O tipo de cansaço e energia que você tem no home office é muito diferente do cansaço presencial. É diferente o foco que você dá no computador direto, sem trocar energia com outras pessoas, e o foco sozinha. Então, você precisa adequar. Então, disciplina, foco, organização, intervalos para você poder fazer isso, perceber que a tarefa agora é por entregas, então ela não é mais por horas trabalhadas. Muita gente teve a atitude de ficar com medo. Será que eu vou ser controlada das 8 às 18? Então, a pessoa tinha medo até de sair do computador. Então, é por entrega. Então, negocie, né? Negocie com o seu gestor. Que horas? Tenha mais clareza das prioridades. Então, eu acho que a pandemia, o home office, ele está exigindo essas competências que já eram exigidas, só que com muito mais, talvez, muito mais exigência no sentido maior. Por quê? Porque as pessoas vão ter que ter maior disciplina. Eu até li recentemente algumas frases sobre disciplina que eu estou trazendo para o meu dia a dia, porque eu também tive que mudar minha gestão do tempo, né? Que motivação, e disciplina. O que é mais importante? Então, todo mundo diz que a disciplina é mais importante que a motivação, porque a motivação oscila. E quando faltar motivação, tem que sobrar disciplina. Então, eu acho que para essa situação do home office,
é super importante você estar muito atenta à sua disciplina, ao seu foco, mas também se permitir descansar, se permitir renovar a energia, entender que é um novo paradigma, não ter a preocupação de que fazer tudo certo, porque você também está aprendendo. Então, não tenha medo de colocar a sua vulnerabilidade. Então, eu acho que essa é a situação que eu tenho mais encontrado, né? Que é essa, que as pessoas estão construindo juntos. Por quê? Porque é a situação que pegou a maioria. E tem as pequenas empresas que, às vezes, elas não têm, estão até lutando para manter o salário e manter aquele emprego, com certeza elas não vão ter condições de oferecer, num período de curto prazo, ajuda de custo para a internet, ajuda de custo para uma série de coisas. É uma situação também a construir junto. Por quê? Porque muitas vezes ela está lutando para manter um posto de trabalho. Então, por manter esse posto de trabalho, ela talvez não possa ainda pensar como é que eu vou melhorar as condições do meu funcionário na questão de a forma, a infraestrutura que ele tem, se está adequada, se não tem. Então, eu acho que a gente encontra esse cenário dividido aí nesses três momentos, mas eu acho que o maior é o da construção conjunta. Vamos descobrir juntos, né? O que nós precisamos, o que vai ser mais importante, e vamos ter a humildade de adequar, de corrigir, de parar estas em conjunto. Beth, você, bem bacana essas dicas, né? Eu que trabalho home office há 7 anos, sei bem como é difícil esse primeiro momento, né? Mas depois a gente vai aprendendo e sabendo como ter essa disciplina e essa motivação também, né? Exatamente. Mas você começou e descreveu bem, quando você começou a falar, as competências que são exigidas, né, desse novo profissional de secretariado. Queria que você falasse um pouco assim, agora eles são cobrados como qualquer outro profissional, né, em relação às suas competências. Isso era algo que não acontecia muito antes, né? Sim, hoje todos os profissionais são cobrados em resultados, todos. Acontece que alguns profissionais já tinham esse histórico e esse perfil e foram preparados para isso. Então, os profissionais que são mais técnicos, que estão na área fim do produto das empresas, eles têm isso muito claro, porque fez parte de todo o histórico e, normalmente, onde que a empresa coloca o seu foco de resultado? Na área fim, ok? Então, os profissionais que fazem prestação de serviços, que dão apoio, eles não desenvolveram essa mentalidade de resultados. Isso nem na formação, nem nos cursos de desenvolvimento. E as próprias empresas, elas também não cobravam desses profissionais, porque eles próprios não tinham parâmetros para cobrar pessoas que estavam na área meio, que prestavam apoio, que faziam, que têm serviços, que dão suporte. Só que, nos últimos anos, essa cobrança ela não restringiu mais ninguém, então ela não isentou ninguém. Então, os profissionais de secretariado tiveram que começar a pensar em resultados. E quando as pessoas começam a pensar em resultados, elas têm que mudar a linguagem. Primeiro, a linguagem. Eu falo sempre que, primeiro, você tem que mudar a postura, que eu dou resultado. Segundo, para eu dar resultado, eu preciso pensar em números. Então, eu preciso mudar a minha linguagem quando eu falo do que eu faço. Ao invés de usar uma linguagem subjetiva, que era comum e que todo mundo possivelmente aceitava e até entendia, como trabalhei muito, hoje, nossa, muita gente me interrompeu, meu gestor me chamou o dia inteiro. Isso tudo é muito subjetivo, ok? Então, essa linguagem ela começou a ser questionada, ou talvez não tão entendida. Então, muitos gestores começaram a falar, mas que tanto você faz? Por que você fica tanto no telefone? Por que você todo dia tem que ficar depois do horário? Então, essa cabeça nova dos gestores, voltada para resultado, mesmo ele tendo uma profissional do lado, ou um profissional, que
era de comprometimento, entregava as coisas que ele pedia, se mostrava ocupado e comprometido com o trabalho, mesmo com esse perfil, o gestor começou a ter dúvida, ok? Mas não uma dúvida questionando a seriedade do profissional, uma dúvida de informação. Então, a primeira coisa que às vezes eu falo para os profissionais é não pegar essas colocações como se o gestor não valorizasse o seu trabalho. Ele valoriza, só que ele precisa de uma informação e olhar para a sua profissão como ele olha as outras. Ele precisa de dados, ok? Então, em cima disso, eu estou treinando essa cabeça nova dos profissionais para que a gente fale em dados, ok? Então, fiz tantas lives, organizei tantas reuniões, atendi tantos clientes, a minha média de tempo que eu gasto com isso é tanto. Por quê? Porque daí você vai falar uma linguagem que todo mundo entende. Todo mundo, quem trabalha com você, quem não trabalha. Então, o número, ele nivela a informação para um conhecimento comum. Então, este é um trabalho gradativo. E uma outra coisa também que junta com essa necessidade da dúvida dos gestores, os próprios profissionais de secretariado, eles muitas vezes se sentem desvalorizados porque eles não conseguem falar o que fizeram. Okay? Então, muita gente, se for pega no final do dia, né? O que você fez hoje? As pessoas travam, porque ela fez um monte de coisa. Né? Mas ela falar, eu fiz um monte de coisa, não parei até agora. Né? O outro não vai entender. Então, é preciso mudar a cabeça, mudar a estrutura, começar a ter parâmetros para mensuração, se organizar. Então, eu sinto que é um gap que nós ainda temos e que vai mudar. É uma nova página que a gente ainda está construindo, devagar, mas que já muda a cabeça. Né? Se você falar... eu, quando falo do meu trabalho hoje, eu procuro falar numericamente. E eu procuro falar também, se alguém me pede um relatório, quanto tempo eu vou demorar? Entendeu? Por quê? Porque nessa questão da subjetividade, existe também um gap de quanto tempo as pessoas vão demorar. Por quê? O que elas usam? Elas usam aqueles mantras do estresse, né? Isso é urgente, isso é urgentíssimo, isso é para ontem. Então, se você recebe uma tarefa com essa característica, né, do urgente, urgentíssimo para ontem, e você não olha o que a tarefa vai exigir em termos de complexidade, de pesquisa, de operacionalização, você entra no urgente do gestor. Aquele que não sabe quanto tempo demora, porque ele não foi secretário, ele não sabe quanto tempo demora. Então, uma tarefa que possivelmente precisaria de 1 hora para atender aquela demanda, ela, em 5 minutos, o gestor já está cobrando. E aí fica aquele ruído de comunicação, um achando que o outro é louco, o outro achando que o outro é devagar. Mas o que faltou? Negociação de tempo. Olha, esse relatório eu demoro, em média, 1 hora. Okay? Tá bom para você? Então, eu vou te entregar tal hora. Então, essa linguagem toda, ela precisa ser treinada, construída, validada com cada gestor. Então, eu acho que nós estamos nessa fase de conseguir fazer isso de uma maneira, eu digo, objetiva, com dados, e o que falta, talvez, é ter uma tecnologia que nos ajude a apresentar isso de uma forma mais objetiva do que a parte ainda que ela está um pouco manual, né? Então, não combina com... Mas a construção, ela começa no manual, não tem jeito de você ir direto para a tecnologia, né? Sim, isso me lembrou um artigo que você escreveu para o nosso blog, né? Quem quiser ler, lá você fala dessa questão do profissional de secretariado como gestor de resultados, né? E é algo que você trabalha bastante aí para tentar quantificar, qualificar na hora dele falar, ele mostrar exatamente o que ele está falando, né? O que ele está fazendo. Exatamente. Você colocou muito bem, Simone. Exatamente nesse artigo, eu procuro sensibilizar tanto os profissionais como quem recebe o trabalho, né, dessa necessidade que a gente tem
de ter indicadores. Porque se você não tem indicadores, as pessoas não conseguem dimensionar o que você faz. Elas não conseguem, né? Porque, de uma certa forma, é difícil mesmo. Como é que eu vou entender alguém que fala trabalhei muito? Né? Muito? O que é muito? Né? Perde-se o conceito, a linguagem subjetiva. Então, tem que trabalhar isso. Então, além desse artigo, eu também faço curso, treino as pessoas, e às vezes eu treino de maneira direcionada. Então, eu acho que é uma necessidade que nós temos e que talvez agora no home office fique mais fácil para as pessoas, porque como elas estão menos interrompidas e podem montar blocos de trabalho, talvez fique mais fácil começar a dimensionar o que eu consigo fazer, o que não consigo, qual a média de tempo, e talvez seja um período para isso avançar também. Sim. E se a gente pensar nesse novo profissional do secretariado, que é um gestor de resultados, o que você acha que, além da formação dele, aí, às vezes de uma graduação na área, o que você recomendaria que ele fizesse, né? Você falou lá no início que é uma área que muda todos os dias, que tem novidades. Como é que ele faz para ele se manter atualizado, né? E ter essa visão mais ampla do negócio? Ótimo. Então, eu acho assim que ninguém pode parar de estudar, né? Eu assisti o ano passado algumas palestras de futurologia e uma das palestrantes diz o seguinte: olha, possivelmente a gente vai viver 100 anos. Aí ela disse: para viver 100 anos de maneira lúcida, nós vamos ter que estudar 100 anos. Então, ninguém pode parar de estudar, né? E com essa amplitude do perfil, que vai para as competências comportamentais, que hoje se fala, né, soft skills, essa outra área que é a criatividade e inovação. Aí tem uma outra área que agora no home office que você tem que trabalhar foco, disciplina, medir seus resultados. Eu considero que você pode tanto fazer cursos pontuais de criatividade e inovação, de gestão de pessoas, um curso que eu indico para todo mundo, eu não sei onde ele está disponível com esse formato, que foi o meu grande aprendizado a respeito da importância de se medir, mas eu faço sugestão para todo mundo. Olha, mesmo que isso ainda não esteja nos holofotes, mas vale a pena entender de qualidade. Por quê? O que me deu, né, a grande estratégia para entender essa necessidade do meu gestor, porque o meu gestor teve necessidade de saber o que eu fazia. Então, mas qual foi o gancho, né? Qual foi o gatilho que me fez falar que está faltando informação? Então, eu estudei qualidade, e qualidade mostra o seguinte, que eles têm uma frase que para mim é o norte para a gente entender tudo isso, que é o seguinte: nada se gerencia se você não medir. Então, eu não gerencio aquilo que eu não meço. Então, você precisa medir. Então, quando você faz qualidade, a cabeça muda. Você não sente que você precisa provar para o outro. Ah, eu tenho que provar o que eu estou fazendo? Não. É natural você ter indicadores. Você mesmo vai se motivar ao perceber a sua produtividade. Então, eu acho que essa parte pontual de alguns temas é importante você sempre estar estudando. E hoje a gente tem muita forma de fazer isso, né? Nos nossos cursos da integração, nós procuramos colocar essas competências, os cursos direcionados para a área do secretariado. Existem cursos hoje também de especialização. Então, tem algumas faculdades que oferecem o curso de pós-graduação para o secretariado. Existem cursos também online hoje, tem um leque muito grande. O que é preciso? Não parar. Não parar. E também existem algumas coisas que eu acho que tem que estar na cabeça do profissional. O que a minha empresa faz? Qual é o negócio dela? Eu preciso estudar o negócio. Então, puxa, se os profissionais que estão lá estudam isso, se o meu gestor fala disso, eu preciso entender disso. Então, existe um norte que você precisa descobrir onde você atua. Por quê? Porque, às vezes, existem necessidades que estão lá
e que você pode, com a sua competência, abraçar, né? Abraçar aquela área, ampliar a sua atuação. Hoje, tem muitos profissionais de secretariado que estão sendo responsáveis por algumas áreas que têm profissionais específicos, mas o profissional de secretariado consegue contemplar e fazer a gestão também, como compliance, facilities, muitos fazem a gestão de eventos, junto com o secretariado de assessoramento. Então, eu acho que essa é uma tendência também. Vão existir em algumas empresas, e aí vai depender do tamanho dela, da liderança, em que existem algumas necessidades que estão lá sem mentor, sem dono, né? E você percebe esses problemas, porque uma coisa que o profissional de secretariado tem facilidade é de perceber o que não está indo bem. Por quê? Porque ele trabalha ao lado de quem decide, e as reclamações vêm para lá. Então, ele pode usar a sua iniciativa, a sua proatividade, para falar, puxa, eu posso ajudar, né? Eu posso, quem sabe eu consigo somar lá. Então, essa postura é muito importante e eu agrego algumas coisas que eu também aprendi o ano passado, com alguns profissionais que eu assisti palestra e que falam que existem algumas palavras que vão ajudar todo e qualquer profissional nesse futuro que já chegou, que a pandemia antecipou. Uma palavra que eu diria para o profissional secretariado ter como diretriz diária e, em cima disso, se ele não tiver competência, ir buscar. Que problemas eu posso solucionar da minha empresa? Então, essa é uma pergunta que você tem que ficar sempre, né, atento e atenta. Outras, do que eu cuido e de quem eu cuido. Okay? Então, se eu tiver isto como postura diária de atenção, eu vou ampliar a minha atuação, ok? Eu não vou ficar preocupado, puxa, a tecnologia roubou esse espaço. Não, a tecnologia está roubando, ou eu não falo roubando, que eu acho uma palavra inadequada, está substituindo áreas operacionais. Então, a gente deve ficar feliz de ter a tecnologia ajudando naquilo que é operacional e abrindo espaço para aquilo que é muito mais estratégico, ou para resolver problemas, né, de áreas que hoje têm um peso grande, como essa de compliance, de facilities, atendimento ao cliente, comunicação. Então, eu acho que a minha visão é muito positiva e eu vejo esse espaço claro, ok? Mas acho que a gente precisa se apropriar. Agora, se apropriar com competência, não como, eu tenho, sabe, não com aquela postura de vítima. Você tem que ser protagonista desse espaço, né? Para que você, sendo protagonista desse espaço, você realmente inspire credibilidade. As pessoas vão confiar naquilo que você propõe. E com isso você está também desenvolvendo uma outra competência que é importante para todo mundo, que é o empreendedorismo, ok? Sim. Não sei se ficou claro, Simone? Sim, ficou claro. É muito bacana, né? Tudo que a gente falou. Queria te agradecer por essa. Acho que foram dicas importantes aí para quem ainda está no home office. Algumas pessoas que talvez vão ser mantidas, né? Muitas empresas às vezes vão manter. Então, eu queria te agradecer aí por essa entrevista. Ok. E eu estou à disposição, Simone, sempre que for necessário falar sobre o secretariado, falar sobre essa mudança, e essas mudanças que eu talvez sinta que agora a gente não vai ter mais tanto tempo, né? A gente vai sair da pandemia, deve vir mudanças para aparar estas, e nós temos que estar muito atentas. E eu estou à disposição para trocar ideias, para somar aí com vocês, tá bom? Tá ótimo. Um abraço. Um abraço. Muito obrigada, Simone.